Foi tanta coisa que a gente ligou hoje aqui que complicou um pouco. Desculpe aí para você que está com a gente. Hoje é quarta-feira, estamos começando o programa desse dia 17. Ontem a vacinação foi suspensa em Jiqué. As pessoas que chegaram no aeroporto, 75 anos, não vacinaram porque tinha sido suspensa a vacinação. Mas essa vacinação, que logicamente, né, ela foi suspensa porque acabaram as doses da vacina. A prefeitura deu até uma nota. Mas hoje chegou 308.600 doses de vacina, 3 horas da manhã de hoje, no aeroporto de Salvador. E as cidades do interior, até 2 horas da tarde, Jiqué está entre elas, já estará recebendo doses da vacina. Vamos aí às manchetes logo de início, né, as manchetes de hoje, que a gente destaca aqui sempre as manchetes do blog, Jiqué Repórter, para a gente estar aí acompanhando. Bahia recebe 308.600 doses da vacina Coronavac. Transporte já começou a ser feito desde as primeiras horas. Tem aí helicópteros, aeronaves do governo trazendo para as cidades do interior. Depois a gente fala sobre projeto Cidades Covid da UESC. Ontem eu recebi uma ligação de uma professora da UESC, né, uma doutora, falando sobre esse projeto que focaliza um total de 11 cidades. E Jiqué está aí apontando um avanço nesse estudo feito lá na UESC, Universidade Santa Cruz. É o projeto Cidades Covid. Ela chamando a atenção. Muito cuidado, vocês aí de Jiqué, as medidas, tudo isso. Dupla armada invadiu ontem uma casa em Jaguaquara, matou 2 e um veio gravemente ferido para Jiqué. Lembramos que desde o dia 3, 5 pessoas foram assassinadas aqui em Jaguaquara, ao nosso lado, o que mostra que a criminalidade, ela, dinâmica como é, chega a todas as cidades e a população está preocupada. Ontem foram 3 pessoas, 2 e um está gravemente, e 2 foram mortos. Boletim epidemiológico também a gente destaca, 27 casos nas últimas horas, tivemos 2 mortes aqui em Jiqué, uma pessoa que foi de 91 anos, um homem, morador lá do Água Branca, com histórico de cardiopatia crônica. Essa morte foi dia 9, porque agora eles estão atualizando assim, no dia a dia, né? Tem sempre um atraso, como faz a Secretaria de Saúde. E no dia 12, também um homem jovem, né? 46 anos, morador do Jiquezinho. Né? Ele morreu, ele tinha um histórico de diabetes, estavam os 2 internados no Hospital Geral Prado Valadares. Aí a gente fala sobre o governo tentando impedir a evasão escolar. As crianças agora, sem ter, né, o ensino presencial, pode largar as escolas estaduais, vai ter uma bolsa de R$ 150 para manter o aluno estudando. Então são essas algumas das informações que nós trazemos no nosso programa de hoje. A gente já saúda aqui ao nosso lado o companheiro Francisney Vieira, que está aqui. Ontem ele fez um programa de sucesso aqui, o Jiqué em Movimento, com a presença do Tom Gatinha, Antônio Lima, o homem do Embalo 4, né, que resiste há anos com essa banda, um músico, uma figura assim que a gente priva da minha amizade pessoal. Priva não, nós temos essa amizade pessoal há muito tempo. E daqui a pouco também nós vamos envolver aqui o gestor de negócios do Sebrae na cidade de Jequié, que vai estar com a gente, o Cláudio Machado, para a gente saber sobre o MEI, qual é a novidade que nesse ano de 2020, né, nós temos aí em relação ao Sebrae. Daqui a pouco a gente vai saudar o Cláudio Machado, mas antes disso, Francisney Vieira, bom dia para você. Bom dia, Wilson, bom dia, Léo Novaes. Eu quero deixar um abraço para nosso amigo e querido Rony Brainer, né, que também está ausente, mas já está aí nos assistindo. É isso aí, Wilson, eu fico com muito pesar. Rony está trabalhando remoto. Remoto, né? Né? Office, home office. Home office. Home office. Então, um abraço para você, Rony. Fazendo falta, viu, companheiro? Então, é isso aí. Mais um programa, Hora de Notícias. Esse programa que realmente é um diferencial em Jiquié, trazendo todas as notícias e atualizando toda a nossa região, né? Então, fique ligado
E aí agora nós já estamos aí, começando, e o Wilson Novaes. Ok. A gente falando aí nessas preocupações, não é, Francis? Sempre a gente chega aqui e comenta muitas preocupações com essa questão da doença, né? A Covid. A gente não pode sentir um dia sequer que a gente diga assim, dia tranquilo. Ô, Wilson, Todo dia que acorda, eu lhe digo que eu acordo mais cedo que você, Exato. ossos do ofício, mas é terrível, rapaz. Você já sai de casa atordoado. E também você está convivendo com a comunidade, né? Você já chega às 6 horas, já e o participa. Brasil todo não vê uma notícia assim que dê uma calma, uma tranquilidade. Não, está melhorando, reduziu, normalizou. É só problema. Eu particularmente, eu faço um exercício de me controlar, tá entendendo? Mas você está cheio de razão. E é bom a gente debater essas coisas para ver se consegue trazer uma tranquilidade para as pessoas. Porque se você liga a rádio, é Covid. E é problema. E o problema está muito próximo da gente. Olha você lendo aí o boletim epidemiológico, gente, aquelas pessoas que estavam, por exemplo, que a gente achava que estava fora, gente de 40, 38, a gente de 40 e poucos, o que você anunciou agora veio a óbito. Quer dizer, 40 e poucos anos. Quantas pessoas têm comorbidade, não sabe, quantas pessoas jovens. E a gente vai falar mais disso daqui a pouco. Pronto. O Francinei vai continuar com a gente aqui na bancada. Mas nós já vamos saudar, já estamos aí conosco. A gente já está sintonizando aqui, vendo companheiro, um ex-colega de faculdade meu, o Cláudio Machado, né? Ele é gestor do Sebrae, e Léo já está colocando ele aqui no ângulo certo das nossas câmeras, que nós vamos falar sobre Sebrae, né? E sobre MEI. Esse ano, microempreendedor individual, com tanta gente indo para a informalidade, perdendo emprego. E a gente vai saber do Cláudio, já saudando aí o Cláudio, como é que está o MEI nesse ano de 2021, se tem novidades, alguma coisa foi alterada, o que é que traz o Sebrae aí de novidade? Um abraço para você, Cláudio, bom dia. Bom dia, Wilson, bom dia, telespectadores da TV Web. É um prazer enorme estar aqui, né? Nesse momento tão delicado, falar um pouco sobre como está a situação hoje do empreendedor, né? Daquela pessoa que trabalha para manter seu negócio, sua família, e também falar um pouco de uma coisa muito interessante, Wilson, que tem afetado diretamente todo o empresariado em função desse novo normal, que é a transformação digital. Estou à sua disposição para tirar dúvidas sobre o MEI, que está em declaração agora, sobre a transformação digital e sobre essa questão que você falou. As pessoas realmente têm procurado muito o Sebrae para empreender, mas infelizmente por necessidade e não por oportunidade. Perfeito. Cláudio, o Francinei está aqui com a gente, mas ele não colocou aqui o laptop, também a gente pegou ele de surpresa, senão ele estaria ali ouvindo e ele está tendo uma dificuldade para lhe ouvir, já que ele não está com o equipamento. Mas ele faz uma saudação também e vai continuar aqui com a gente. Qualquer dúvida eu transmito, porque o Francis chegou aqui, é um parceiro nosso e a gente envolveu ele nas notícias de hoje. Inicialmente, com relação ao MEI, alguma coisa assim que você apontaria como importante, mais importante para um empreendedor individual foi mudado nesse ano de 2021, nesse exercício, Cláudio? Olha, sim, né? O que podemos dizer que foi a mudança mais satisfatória, vamos chamar assim, para o MEI, foi a questão de entrar em vigor a Lei da Liberdade Econômica, né? Agora, se todos os microempreendedores, dentre outras vantagens da desburocratização, eles não precisam mais alvará, viu, Wilson? Não precisa. Atividade de baixo risco, não precisa alvará. Existia realmente um processo de ir na prefeitura, pegar alvará. Então, há uma lei federal, né, que foi sancionada e já entrou em vigor, a Lei de Liberdade Econômica, que fala que a União não já dá ao microempreendedor individual de atividades de baixo risco, que é a maioria deles, né? Atividade de baixo risco, não há necessidade de procurar nenhum órgão na sua região para pegar seu alvará de licença e funcionamento. Quer dizer, eu vou tentar entender aí o que você explicou. Aqui onde nós estamos é uma microempresa individual, é um MEI. Sempre, todos os anos, eu vou à prefeitura, procuro o setor de tributos para renovar o alvará de funcionamento. Nesse caso, eu não tenho mais essa necessidade? Não. Não, né? Você pode solicitar
a quem o diretor de tributo da prefeitura, que olhe a lei de liberdade econômica, foi bastante divulgada aí, ele bota no Google a lei de liberdade econômica, eu não sou muito de lembrar o número da lei, e ele vai ver lá que o microempreendedor individual, ele está, desde que seja atividade de baixo risco, que é o seu caso, não tem atividade de baixo, é uma atividade de baixo risco, ele está, não necessita mais ter a renovação nem ter o alvará de funcionamento. Perfeito, mas as prefeituras perdem com isso, né, Cláudio? Olha só, Wilson, na verdade, o microempreendedor individual, pela lei complementar 123, que foi a lei geral da microempresa, né, e diversas outras leis foram atualizando essa, sempre estabeleceu que o microempreendedor individual não deveria pagar alvará de funcionamento. Boa parte das prefeituras na qual eu trabalho aqui na região sudoeste não cobram, algumas cobram até por desconhecimento. Já aconteceu isso em Jaguaquara, e eu fui ao diretor de tributo, ele desconhecia, na época eu falei com o então prefeito de Jaguaquara, ele não, vá lá, verifica com ele lá que não pode. Então, apesar de existir o princípio da autonomia, que é aquela questão da lei federal, o Estado, o município, que está muito comum hoje com a pandemia, né? Autonomia dos governadores, outras coisas mais e outros assuntos, mas no que diz respeito à lei, a questão do alvará do MEI anteriormente, existia também o bom senso desses prefeitos, né? Já que tinha uma lei federal dizendo que não precisava cobrar, a maioria não cobrava, salvo exceção quando era atividade de risco, né? Tinha todo um critério que nem tem, que hoje praticamente, Will, saiu da atividade do MEI, que era o vendedor de botijão de gás, entendeu como é que é? Hoje, essa atividade de risco, com alteração das atividades pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, elas saíram. Então, praticamente 95% das atividades do MEI, elas são atividades de baixo risco e não precisam de alvará de funcionamento. Pois é, mas outra questão que eu também abordo com você aqui, Cláudio Machado, é com relação. Eu me lembro bem, quando eu fui tirar o MEI, eu ouvi, assim, de relance de um funcionário, que me atendeu muito bem pela amizade, né? A gente conhece quase todo mundo. Ele diz, atende aí o Wilson, tal, esse negócio de MEI eu nem tenho interesse, isso não rende nada à prefeitura. Achei aquele estranho, isso foi no passado. O MEI é uma forma de incentivar, né, as empresas a sair da informalidade, do desconhecimento, para ir para uma formalidade, né, que tem aí nos pagamentos. E outro detalhe que eu vou lhe perguntar sobre essa questão do MEI é que teve um aumento no valor, né, que você paga, tudo bem, acho que era 57,60, se eu não me engano, você que vai me dizer, mas passou agora para R$60. Houve um pequeno acréscimo, né? Exatamente, porque o valor do MEI, ele tem como base o cálculo do DAS, né, do imposto, 5% sobre o valor do salário mínimo, mais R$1 se ele for de atividade comercial e mais R$5 se for prestação de serviço, que é o caso de editor de revistas eletrônicas, que é o seu caso aí, né? Então, nesse caso, como o salário mínimo está tendo uma alteraçãozinha, não sei se você percebeu, né? Era 1.000, passou 1.100, dizem que agora vai ter um ajuste de 1.102. Então, se o cidadão for hoje lá tirar o boleto de março que vai pagar em abril, ele não consegue, porque o Simples Nacional não liberou, esperando a definição do governo quanto ao valor do salário de março. Perfeito. Outra questão, Cláudio. Na pandemia, tudo a gente faz logo uma relação com a pandemia. Eu estava aqui conversando com o Francis Ney. Muita gente ficou, né, pequenas empresas informais, empresas de pequena condição, microempreendedores, sem trabalhar. E essas pessoas pararam de pagar o MEI, houve um número assim de déficit grande nesse ano. Vocês têm algum levantamento sobre isso nesse 2021? A gente tem sim, Wilson. Realmente, algumas pessoas que são MEI, que a atividade depende diretamente dessa questão, que ficou como atividades que não essenciais, né, que ficaram fechadas, eles tiveram um pouco de dificuldade, né? Não, o governo não sinalizou, como aconteceu o ano passado, não sinalizou ainda a questão do... Como é que eu poderia te falar? Da prorrogação desse imposto, tá entendendo? Não houve ainda uma sinalização do governo para isso. Né? A gente espera que, com o agravamento da pandemia, aí o Comitê Gestor do Simples Nacional
vai realmente fazer uma análise e ver se vai, como o ano passado, né? Onde foi prorrogado algumas parcelas do DAS, né? Do microempreendedor individual, entendeu? Mas até o momento tá, o cronograma segue o seu prazo legal, entendeu? Mas assim, não deixa de estar tendo um atraso, ser uma inadimplência de que já girava em torno de 40%, aumentou um pouquinho, né? Mas também há de se frisar o aumento das atividades, da procura das pessoas pelo MEI para abrir um negócio, né? As pessoas estão empreendendo e, nesse momento de pandemia, uma coisa que eu queria citar, Wilson, que tem crescido muito, e eu já aproveito para falar desse trabalho que o Sebrae está fazendo aqui em Jequié, é o trabalho da transformação digital, certo? O Sebrae fez uma pesquisa aqui, que eu tenho em primeira mão, 72% dos brasileiros ainda estão preocupados com a pandemia, né? Você tem uma ideia, numa pesquisa feita pelo Sebrae e a Fundação Getúlio Vargas, 58% dos empresários chegam a estar muito mais preocupados, né? Então, a perspectiva de lockdown, menor convivência, né? Faz com que as pessoas procurem a transformação digital. Isso que está acontecendo com a gente agora aqui. Eu não precisei me deslocar aí para o GQ Repórter, e aqui da própria sala que eu estou fazendo uma videoconferência com você, né? E isso está acontecendo também no comércio, viu, Wilson? A gente tem chamado a atenção dos empresários que realmente a transformação digital é uma necessidade, né? A digitalização, a mudança do mindset do negócio, da maneira de pensar, tanto que nós estamos com um programa aí que vai orientar o empresário a fazer essa transformação digital, e esse programa já está praticamente lotado, né? Não tem mais vagas, não só empresa de Jequié, que é a maioria, onde nós estamos sediados, mas empresas de vários lugares. Pessoas preocupadas com essa transformação digital. Perfeito. Lembrando aqui que. Manda um abraço aí para a dona Zélia Celestino, né? Estava nos ouvindo cedinho, ela disse assim: não estou ouvindo. Foi porque eu não liguei o microfone, mas nos situe aí, dona Zélia, que já está ouvindo tudo tranquilo. Djalma Ribas, bom dia. Ele diz assim: o programa está ótimo. E gostou, foi do Embalo 4 ontem, do Gatinho. Ele disse que estava show de bola. Beleza aí pro Tony Gatinha. Thelma Linhares, né? Nossa amiga Thelma Linhares, artista, também aqui da nossa terra, cantora. Cláudio Honor José dos Santos, lá em Atibaia, São Paulo. Algumas das pessoas que já acompanham e muitas outras que já estão começando a nos acompanhar nesse bate-papo de hoje aqui com o nosso amigo Cláudio Machado, ele que é gestor do Sebrae. O que é que você traria, assim, que talvez uma novidade que o Wilson não sabe, Francisnei ainda também não está atento a ela, que para esse ano de 2021, que é um ano complicadíssimo, né? Se a crise foi 2020 do coronavírus, mas 2021 foi um momento assim que a gente passou a saber que existe, mas os problemas também aumentaram, né? As indefinições, essa coisa toda. O que é que você nos traz aí, além do que você já disse sobre boa notícia? Olha, Wilson, realmente, 2020 foi um ano atípico, está sendo também 2021. Agora, há de se frisar também que 2020, algumas categorias foram até bem, você sabia? Houve um relatório final do ano passado, e algumas atividades, como material de construção, como alimentos, farmácia, tiveram até ganho de faturamento no ano passado. Há de se frisar também que o ano passado nós tínhamos um governo com um programa de ajuda no pagamento da folha, né? Tínhamos aí as linhas de crédito que foram colocadas, né, para o empresário. Inclusive o Sebrae fez o fundo de aval da micro e pequena empresa. E a novidade que eu teria que dizer é que o Sebrae está tentando voltar esse fundo de aval agora. Está sempre atrasado. O fundo de aval, para quem não sabe, é o Sebrae avalizando o crédito para o microempreendedor individual e para a microempresa. A gente ficou sabendo que está um processo em Brasília para saber se vamos retomar ou não no ano de 2021 o fundo de aval. Mas a grande possibilidade de retornar
os bancos que operam, o banco que opera mais com fundo de aval é a Caixa Econômica Federal, né? Que é o que fez o convênio com o Sebrae, do FAMP, chamado, né? Mas é importante também que o empresário entenda, o microempreendedor, que para ter acesso a esse fundo de aval, ele tem que estar como uma pequena empresária me ligou ontem. Tem que ser um negócio pequeno, mas organizado, entendeu? Ele tem que todo ano fazer sua declaração, ele tem que mostrar que realmente existe e que a finalidade de pegar esse crédito com o aval do Sebrae, pela Caixa Econômica, é demonstrar que ele está gerando emprego, está gerando renda. Então, essa é uma das novidades, né? E a outra novidade para o ano 2021, não sei se seria bem novidade, mas é chamar assim, a atenção de todos que estão nos ouvindo agora para essa mudança de comportamento, esse que nós chamamos de mindset, né? Vamos mudar, gente. As pessoas estão hoje, até em função do próprio novo momento, comprando pela internet, pesquisando o preço, buscando mais por promoções, priorizando alguns produtos. Então, o que é que o empresário tem que fazer? Ele, apesar de toda a nossa campanha para que eles possam comprar em lojas mais próximas, valorizar o comércio local, mas estamos, em função da pandemia, antecipamos um processo de globalização, né? Então, a gente está, que já existia, preocupado muito com o posicionamento dos nossos pequenos negócios na nossa região, para que eles possam estar mudando também a sua maneira de se apresentar ao mercado, de buscar novas alternativas, novas formas de vender, novas formas de entregar, agilidade, precificação, tudo isso é importante. Perfeito. Cláudio, eu vou passar aqui para o Francis lhe cumprimentar. Agora a gente já conseguiu aqui que ele lhe sintonizasse bem aqui pelos nossos aplicativos, né? E ele já está na tela aí com a gente, o Cláudio Machado, do Sebrae, nosso entrevistado, Francinei Vieira. Bom dia, Cláudio Machado. É sempre bom tá ouvindo a opinião do Sebrae e as novidades que o Sebrae tem para a gente, que é de grande importância. Eu estou ouvindo vocês com um pouco o delay, né? A diferençazinha. Mas já dá dando para ouvir você perfeitamente. Eu acho que o e-mail, como você falou anteriormente, é um dispositivo que veio para ajudar ao empresariado, né? E principalmente aquele que estava na informalidade, né? Pagando menos impostos e também abrindo uma linha de crédito onde ele está oficializado. Muito, muito bom isso. E tem a gente vai vendo aí o que é que vai poder, eu estou vendo essa linha de crédito toda que está passando também para as pequenas empresas, é de grande importância. Valeu mesmo, Cláudio. É isso aí, Francinei. A ideia é, ao mesmo tempo, estar fomentando nossa economia, né? A gente não tem como se preocupar com a pandemia, mas a gente tem que conviver com ela, né? De forma responsável, porque é mais confortável, né? Eu sempre falo isso. É mais confortável você, como dizia um amigo meu, seu salário cair todo mês, você saber que... Só que, fazendo uma cópia aqui, né? Do que dizia a saudosa ministra Margaret Thatcher, não existe dinheiro público, né? Existe dinheiro das pequenas empresas que se transformam em dinheiro público. Então, a economia é isso aí, girando o dinheiro. Então, é importante que a gente consiga resolver o mais rápido possível esse problema dessa pandemia, né? Diminua aí esses casos para que a gente possa ter nosso comércio fortalecido. Eu não tenho dúvida nenhuma que quando acabar esse processo, vai haver uma explosão no consumo, né? E eu não tenho dúvida nenhuma. E acredito que os empresários têm que estar preparados, porque, como eu falei anteriormente, essa explosão de consumo, ela vai vir de forma digital, certo? Eu vou dar um exemplo aqui, Wilson e Francisnei, para vocês aqui o que está acontecendo. Os diretores do Mercado Livre tiveram no Sebrae em Salvador, falando um pouco que eles queriam a aproximação dos pequenos negócios de toda a região do estado no marketplace, né? E, para minha surpresa, eu identifiquei, através de um relatório, que tem empresas aqui em Jequié que vocês não sabiam. Eles estão no Magazine Luiza, eles estão no Mercado Livre, várias empresas inclusive robustas, né? Que estão vendendo lá no Mercado Livre. Então, isso é uma tendência hoje. Lógico que cada caso é um caso, nem todo produto vai poder se
está sendo ofertado no marketplace. O que é marketplace? Vender através de uma grande vitrine, né? Para você ter ideia, tem uma pequena empreendedora aqui, Jiquié, que ela, de casa, ela não sai, ela já teve um faturamento acima de R$ 200 mil. Para uma pessoa que tem um negócio bruto em casa pela internet, isso é fantástico, entendeu como é que é? Então, Muito a bem. loja física ela não vai acabar, que isso fique bem claro. Nunca, nunca. Mas ela tem que ficar off agora. Off quer dizer o seguinte, não é fechada. Off é disponível para o consumidor 24 horas por dia. Essa é a nossa tendência de mercado. Perfeito. Cláudio, para a gente já concluir, lhe agradecendo de antemão, eu vou voltar ao MEI, porque tem todos os anos, ao final de cada exercício, tem aquela prestação de contas, né, do que faturou e tal, aquele encaminhamento que é feito. Qual é o prazo para isso nesse ano? Qual é o faturamento para 2000 e permitido para 2021? Me situe sobre isso, é o pessoal do MEI aí. Olha só, aos microempreendedores individuais. A declaração tem que ser feita até o dia 31 de maio, certo? O Sebrae está atendendo por agendamento no 0800 570 0800 ou no 73 3525 3552. Às segunda, quarta e sexta. Nós, devido à pandemia, o espaço aqui ser pequeno, a gente atende a todos, mas de forma organizada e planejada, né? E o valor da declaração ele não pode ultrapassar R$ 81 mil por ano, referente ao exercício de 2021, 20, Posso perdão. tu abrir, França? E também é importante que os microempreendedores, principalmente os de setores de serviços, se teve um faturamento maior do que 50, 60 mil, analise direitinho se será necessário também fazer a declaração de imposto de renda pessoa física. Cada caso é um caso. Mas, se assim for necessário, a declaração de imposto de renda pessoa física, ele pode procurar um contador para fazer para ele, entendeu? Mas a declaração do MEI, a declaração do DSME, do MEI, né? A declaração do MEI anual, ele pode fazer tanto em casa, porque ela é fácil, como pode fazer também aqui no Sebrae, desde que seja agendado. Então, não há alterações nenhuma. O microempreendedor ainda tem o faturamento bruto de 81 mil e pode ter um empregado registrado com o salário da categoria ou salário mínimo, né? O que houve, Wilson, foi uma live que nós fizemos com o diretor do INSS, o Christian, com a nova lei da Previdência. Antigamente, o microempreendedor individual que se registrar hoje, ele tem que cumprir um período de 180 meses, 15 anos de contribuição. 15 anos de contribuição e a idade mínima. Quem é que chegar primeiro aposenta? Não. Se ele chegar com 60, mulher com 60 anos e 10 anos de contribuição, ele não aposenta. Mudou. Mulher agora não é mais 60 anos, é 62 anos de idade e tendo contribuído 15 anos como MEI ou com qualquer outra contribuição, desde que ele já tenha a contribuição do INSS de 180 meses. Essa foi uma mudança também que teve, né, para os novos MEIs. Os MEIs que já estavam há muito tempo, desde 2009, 10, 11, eles já continuam na regra de 15, mulher 60 anos, já tendo contribuído 15 anos para se aposentar. E homem, 65, não alterou, tendo 15 anos de contribuição para aposentar, mas obedecendo à idade mínima falada aqui e as 180 contribuições. Pois é, Cláudio, eu sempre tenho reafirmado isso para os amigos, aqueles amigos meus que a gente já conhece assim de um certo tempo. O cara trabalhou muitos anos de empresa, depois ele saiu da formalidade, ou seja, perdeu a carteira assinada. Ele aí foi desenvolver alguma coisa numa empresa e tal, não fez recolhimento. Eu acho que o MEI veio como uma grande ou a única oportunidade que ele tem, né, para ter uma aposentadoria no final desses prazos aí preenchidos, sob o risco de não tendo o MEI, não tendo uma incorporação ao tempo trabalhado, de ficar aguardando um benefício de prestação continuada, uma dificuldade maior. Então o MEI, com esse recolhimento que é feito todo mês, também conta como tempo de serviço. Perfeito? Conta sim. O que foi colocado aqui pelo INSS na live é uma coisa muito interessante. O cidadão trabalhou
22 anos de uma determinada empresa. Então, ele, pela essa regra como empregado, ele iria aposentar, ele iria aposentar se ele continuasse nessa empresa por tempo de contribuição, que também tem uma nova regra agora, né? Tem que ir lá ver qual é a regra que ele se enquadra, que mudou tudo na Previdência. Mas o que seria tempo de contribuição? Vamos botar que ele teria que ter 40 anos de contribuição. Então, ele já tinha 22, ele precisaria de 18. Aí ele sai da empresa, ele vira microempreendedor individual e passa a ser autônomo, ou tem um pequeno comércio, ou ser autônomo. Para que ele não saia da regra que ele tinha como empregado, ele tem que pagar o MEI e ir na Previdência e pedir a pagar a complementação dessa contribuição. Isso fica bem claro, certo? Ele tem que pagar essa complementação dessa contribuição. Caso ele saia do emprego, abra um MEI e só fique pagando o MEI, aí ele vai entrar na regra do MEI, que é um salário mínimo, porém não vai ser mais por tempo de contribuição, entendeu? A vantagem do tempo de contribuição é que ele pode ir aumentando um pouco o valor da sua aposentadoria. Vamos supor que ele ganhava lá na sua empresa, lá que ele trabalhava, R$ 2.300. Então, ele iria ter uma aposentadoria um pouco mais gordinha do que um salário mínimo, entendeu? E no momento que ele sai dessa empresa e ele quer continuar com essa aposentadoria gordinha, ele pode abrir um mês sim. Agora, ele vai procurar o INSS ou pelo próprio meu INSS e fazer uma contribuição complementar. Seria do carnê, né? Para ele ter o mesmo valor de aposentadoria que ele tinha quando ele era empregado. Isso as pessoas às vezes não entendem, tem que procurar um contador para explicar, ou no próprio INSS. A questão é que, com a digitalização hoje, com tudo pela internet, muitas pessoas têm dificuldade, né, de entender. Aproveitando também a audiência do seu programa, algumas atividades novas no meio, viu? Assim, que já existiam, para o diarista, né? Vai beneficiar aí aquela pessoa que trabalha como serviço doméstico, né? Ela não tem um local fixo de trabalho, porque não pode ter, porque aí é cessão de mão de obra, ela caracteriza emprego. Mas ela faz uma faxina na casa de uma pessoa, na outra semana faz em outra, e ela não contribui com o INSS. Então, agora ela pode se registrar um MEI como doméstica, né? E na atividade rural, Wilson, surgiu também o meeiro, né? O meeiro, o fazedor de cerca, o cidadão que vai na propriedade rural e ele faz roça de meia. Então, agora ele pode também estar contribuindo como MEI. A questão aí do meeiro é só simplesmente se ele já for um meeiro, mas ele tiver terra. Isso tudo tem que ser esclarecido. Aí não é vantagem, porque aí ele vai continuar pagando aquela contribuição do sindicato rural. Então, eu estou falando dessas questões porque é importante as pessoas ou virem ao Sebrae, tomar informação sobre isso, ou procurar o INSS. Mas a maioria dos microempreendedores individuais, que são urbanos, né, realmente, como falou o Francisney aí, essa lei só veio ajudar realmente quem tem um pequeno negócio, quem tem um negócio ali de subsistência. É um programa fantástico de inclusão social produtiva. Ninguém está parado, nem com o braço cruzado, esperando cair o dinheiro, né? Muito pelo contrário, estão trabalhando honestamente, lutando para ganhar o pão de cada dia e tendo aqueles benefícios básicos do INSS, como aposentadoria, auxílio doença, auxílio acidente, né? E uma série de benefícios. E com a perspectiva, como você falou, de se aposentar quando ele cumprir todas as regras da Previdência Social. Perfeito. Cláudio, eu quero mais uma vez te agradecer, né? A gente pautou você de última hora, mas esse fantástico que é essa ferramenta que tudo tem, em todo lado, a gente está falando tanto dessa pandemia ter sido tão ruim, mas tem também esse artifício, né, essa alternativa que nós encontramos. Se a gente está evitando fazer estúdio com muitas pessoas por conta de tudo, a gente faz hoje à distância. Eu já bolo aqui, já estou pensando aqui, a gente já estruturou para os nossos companheiros, cada um na sua casa, cada um no seu lar, e a gente participar com todos ao mesmo tempo, 3, 4, sem precisar estar todo mundo no ambiente. Então, tudo isso é facilidade. Hoje eu estou falando com o Sebrae de Jiqué, dentro do Sebrae, com o Cláudio Machado. Isso é uma das alternativas que a pandemia nos trouxe assim com mais força, né? Com mais
a gente aí passa a ver essa hipótese e usar essa hipótese, que antes a gente não pensava muito nisso. Isso está sendo muito bom, esse lado, né, da comunicação está muito legal. E eu quero te agradecer por essas informações, não vão faltar oportunidades. Nós temos trazido aqui, e é outra pessoa também muito solícita, o Christian Brito, do INSS, ele já teve várias vezes, já esteve aqui no programa, teve até recentemente, deu também alguns toques, informações, questão de prova de vida, esclarecendo tudo isso. E mais uma vez te agradecer ao Sebrae por essa participação conosco aqui. Tá bom, Cláudio? Um abraço. Obrigado, Wilson. Obrigado. Um abraço para você, abraço a todos aí, viu? Tudo de bom. Obrigado. Falamos aí com o Cláudio Machado, ele é o gestor de negócios aqui do Sebrae, aqui em Jiquié, que foi nosso entrevistado, esclareceu assim dúvidas muito interessantes, muito importantes. Eu vejo essas entrevistas como um serviço de utilidade pública. A gente faz programas aqui com vieses diferentes, mas um programa desse com o Cláudio é aquele programa que eu vejo como utilidade pública, orientar as pessoas, e é uma função nossa. Mandar um abraço para Cláudia Silva Barbosa Porto, está nos ouvindo lá em Ibicaraí, né? Que beleza, Ibicaraí, um abraço para vocês. O Claudio Nô está em Atibaia, lá no sítio. Zélia Celestino, eu perguntei a Zélia, Zélia, você foi a primeira que nos acessou, eu estava com o microfone desligado, falha nossa, mas ela disse que agora está legal. Pois é, Francis, então está aí, falamos de MEI, hoje você vai estar mais uma vez aqui no Papo de Boleiro, dando essa força aqui ao lado do professor Tuxa, né, que o Toninho de Miquelino fez uma viagem aí, foi necessário se deslocar para Salvador e, em razão disso, não está essa semana participando do programa. Mas daqui a pouco tem Papo de Boleiro, né, aqui no nosso programa. Vamos às notícias nacionais, atualizando. Um juiz do Paraná manteve o bloqueio dos bens de Lula e envia caso ao Distrito Federal. O STF vai decidir o futuro de Lula antes de julgar o caso Moro. Essas são as notícias no Senado Nacional. Mortes de idosos de 85 a 89 anos caiu 51% em São Paulo desde quando a vacina foi iniciada. Então, fica constatado que a vacina tem eficácia, que é importante que ela venha a ser maciçamente, né, disponibilizada para a população, Francis. É o que a gente vê. Se tem esses resultados, é evidente que são importantes, né? E tem que ser visto aí. Em São Paulo, no interior, Ribeirão Preto, das cidades mais importantes, né? Inicia o confinamento de 120 horas. 120 horas, tudo, sem exceção, fechado. Mas, inclusive, as coisas de farmácia, tudo fechado, só 120 horas. Com controle. 120 não, horas. Você dessa Quando notícia, fala confinamento, é confinamento. Da notícia dessa faixa etária aí de 90, 85, de 80. 89. É engraçado, é uma coisa boa. Eu não entendo, Wilson. Eu acho que muito pouca gente tem dúvida dessa vacina. Mas isso veio a esclarecer e veio tirar certas dúvidas. Se é que alguém tenha essa dúvida, que eu acho que não deva ter mais. Muita gente tem, tem por vários tipos de fundamento, desde religioso, político, por resistência. Eu já ouvi coisas assim, absurdas e de pessoas esclarecidas. Eu não vou nem revelar o que eu já ouvi, que tem casos que eu tenho até vergonha de falar. Pode crer. Tem hora que eu falo assim, Mas eu acho que essas notícias vêm só a tirar essas dúvidas. E também tem manter a calma, manter, por exemplo, aquela pessoa que tem sua mãe, sua avó, que tem o receio, né? Que elas estão mais expostas, até pelo período, pela mais a fraqueza, né? Porque a pessoa já tem um nível de idade mais alto, então a gente está mais exposto. Não é aquela pessoa jovem, né, se cuidando, que andando, não deixa também de morrer. E você já viu que os números aí os números estão né? mostrando que há preocupação. Então, gente, vamos acalmar, vamos cuidar das nossas mães, nossas vós, que já viu que tem o resultado. Francis, eu vou fazer uma pergunta aqui que serve aí para você, para quem quiser ouvir e responder. O que é que você prefere? É fazer uma tentativa de salvar a sua vida com a imunização
ou você adoecer e ir para uma UTI, sem saber se vai conseguir sair, além do sofrimento que é. Pois sim, para mim isso aí é uma pergunta realmente interessante, porque vai a outras pessoas. Mas eu não tenho dúvida Não nenhuma, tenho. nunca tive dúvida, que é a imunização. Eu estou pronto para tomar. Eu, infelizmente, não chegou ainda a minha Estou idade. contando a hora. Mas eu estou contando a hora. Tá Cada entendendo? amigo Então, meu, cada vamos- pessoa querida minha que me liga, e eu tenho muitos que diz assim, chegou minha hora, eu já vacinei, uma amiga mesmo me ligou essa semana, Wilson, tomei as 2 doses, eu falei, meu Deus, graças a Deus, como eu Graças tenho a vontade Deus. de poder dizer isso e ouvir também as pessoas que eu gosto, todas dizerem também, eu vacinei, eu já fiz a minha imunização. Pode ter algum problema, intercorrência? Pode. Os médicos mostram isso. mas o A pessoa caso já que- está com vírus, pode pegar novamente, essa coisa toda. Mas é uma tentativa, jogou-se uma tentativa que ainda está muito devagar, mas está aí para tentar resolver. A minha esposa, por exemplo, a Jana, por ela trabalhar Trabalhar já na diretamente na saúde, diretamente com o Covid, ela já recebeu as 2 doses. Ela não teve absolutamente nada, Wilson, não sentiu nada a não ser a despreocupação que todos nós da família estamos. Ó. Porque ela trabalha nesse setor, Um é um contato setor direto. exposto, ela fica com contato direto. A preocupação era grande, não lhe nego não, era mais preocupante com ela do que sem ela. Pois é. Porque Ô, a França, gente está aberto para essas coisas, mas... Você está relatando aqui um fato pessoal com uma pessoa que você convive e que trabalha nessa linha de frente. Né? Imagine você todo dia entrar em sua casa uma pessoa que está trabalhando num posto de saúde, onde entra todo tipo de pessoa e a Com maioria certeza. entra doente. Quem vai ao Exato. posto de saúde ou vai trabalhar ou vai procurar um atendimento de alguma doença, Exatamente. algum problema. Agora, eu tenho um cidadão, fugiu o nome dele agora, rapaz. Ele é uma simpatia. Ele tem 97 anos de idade. Opa, que maravilha. 97 anos de idade. É o pai de Xavier, um amigo meu. E ele vai, às vezes, lá na minha rua, que Xavier tem uma distribuidora de bebida. Ele mora no Valentim, que é na região de Dariomeira. Né? Exato, é. Dariomeira. E ele é aquele senhor sisudo, né? Como a gente chama, bigode branco, 97 anos de idade. E um dia desse ele estava sentado numa cadeira e me deu aquela curiosidade de procurar um papo com ele. Ele fechadão, né? Aquele estilo, né? E eu comecei a conversar com ele e ele é um papo muito agradável. Aí eu perguntei assim, ô senhor fulano, eu esqueci o nome dele, me perdoe. O senhor já vacinou? Eu já. Tomei as 2 doses, estou tranquilo. Rapaz, eu achei tão bonito ele falar que quem ele levou para vacinar? Ô, minha menina trabalha lá no posto de saúde do Valentim. Ela me pegou, deu a primeira dose, depois passaram o dia, eu tomei a segunda dose, estou tranquilo. Eu falei, mas está bem. Ele disse, olha, daqui para cima está legal, daqui para baixo estou meio fraquinho, mas estou bem. Não sentiu nenhum problema com 97 anos, que disse assim, foi por causa da vacina, teve isso, sentiu nada. Ele disse que tem os Lógico, não é? A gente relatou acha- a verdade, É né? isso. Relatou a verdade. Eu só sei dizer que minha esposa não sentiu nada, está tranquila e recebeu a segunda dose. Pois é. Esse negócio de fazer mal, ou isso, veja Pode só, eu sou fazer, muito né? contra, mas vamos pelo lado coerente. Se tiver uma pessoa que venha ter um problema e falecer, era ainda, mas teve uma mas pessoa. exploram E muito. quantos milhões É isso, eu também já se digo teve e assim. não teve nada? Pegaram problemas assim, um ou outro, e uma pessoa tomou. Teve um cidadão, eu já citei isso, já foi notícia, 90 e tantos anos. Ele seria o emblemático, um médico do Vale do Jiquiriçá, que viria para vacinar. Ele está morando em Salvador. E ele via vacinar para começar a vacina em janeiro, não foi? Desse ano. Quando ele vinha de Salvador para cá, ele teve um infarto e morreu. Eu Ele ia soube do caso, Aí inclusive. disseram maldosamente, porque tem muita gente ruim no mundo. Tem as boas, mas tem muita gente ruim. Aí divulgaram. Tomou a vacina e morreu. Ele não chegou nem a tomar a vacina. Eu soube ele também, infartou. ele não chegou mas nem a a tomar maldade a é vacina. essa. O Instituto Butantan entregou mais 2 milhões de doses ao Ministério da Saúde. Já está chegando aí muitas vacinas para a Bahia, mas tem que distribuir para todos os municípios. A gente sabe que não vai ser uma quantidade maior, mas vai retomar a vacina de 75 anos em Jiqué, para as pessoas de 75 anos. O Minas Gerais, que está num colapso, recebeu remessa com 500 mil doses, também para distribuir. E tem um cara aí, um americano, que esse cara já é alvo de estudos. Descobriram
que esse americano, deixa eu ver o nome dele, John Hollis, ele tem super anticorpos. Torna ele um imune sem precisar tomar nada. Olha que interessante. Foram 2 semanas assustadoras para ele, John Hollis. Por 2 semanas ele esperou a doença atingir ele. Nunca aconteceu. Ele achou que tinha tido sorte por não contrair a doença. Aí começaram a estudar. Em julho de 2020, totalmente por acaso, ele mencionou que morava com uma pessoa que ficou muito doente em uma conversa com o médico tal. E aí começaram a pesquisar. Ele tem super anticorpos. Olha que maravilha. Então, para atingir esse bruto aqui, não é qualquer o coisa, Covid não. tem que vir muito forte, né, rapaz? É pena que todos nós não tenhamos. Exatamente. 54%, uma pesquisa, reprovam. Ele tem quantos anos aí, diz na reportagem? Deixa eu ver aqui esse americano. O cara americano? é brabo, viu? Deixa eu ver aqui pela cara dele. E ele tem pele... Né, deixa eu ver se diz o nome, a idade e tal. Até agora eu não vi a idade do caba, não. Mas é o John Hollis. Ele, até agora, o vírus, aí fala sobre o viés racial, né? Porque ele é negro. É um americano negro, né? Mas tem alguma coisa a ver? Às vezes fala que sim, o sangue, para os pesquisadores que passaram a investigar, é um sangue que não se sente vulnerável a essas doenças, né? Mas não tem idade, eu não vi aqui, o texto é grande. Mas vamos ver se esse cidadão aí se descobre através dele que muitos podem ser curados, né? Exatamente. Pode fazer um antídoto que passe isso e outros da população possam obter. É um homem de também, aproximadamente 45 anos, eu não vou aqui porque eu estou vendo uma foto, né? John Hollis, parece aqueles artistas, né, de filmes aí e tal. Mas vamos lá, 54% das pessoas entrevistadas reprovam a gestão do governo sobre a pandemia. 44% reprovam o governo Bolsonaro. 30% aprova. Essas pesquisas da Datafolha, e o presidente, inclusive, já está querendo dar uma mudança aí na linha de conduta em relação à pandemia, né? Porque as pesquisas revelam que 54% dos entrevistados pelo Datafolha avaliam como ruim ou péssimo o desempenho do presidente, da sua gestão, da crise provocada pelo novo coronavírus. Eu via ontem, circulou muitos lives, muitos vídeos aí, com relação à ministra que não topou ser ministra. Aquela que sugeriu ser ministra e não foi a Ludmilla. A Ludmilla. Só que já era previsto que isso ia acontecer. Iam vasculhar a vida dela. E vasculharam. O hotel que ela disse que foi alvo de atentado, não houve. O hotel negou. Tudo isso a gente fica, né? E outra coisa, publicaram ontem várias lives, ela em momentos íntimos em casa com Dilma Rousseff. Ela cantando para Dilma, Dilma elogiando ela, uma pessoa parceira. Então entenderam, já entendem assim, que o governo de Bolsonaro jogou ela como boi de piranha. Você sabe qual é o boi de piranha, né? Sim. Num rio que tem piranha, passa a boiada, você joga um boi. Ele mais estragado, doente e tal. Aí as piranhas vão todo comer aquele boi e matam aquele boi. E a boiada sadia passa. Então estão dizendo que ela foi jogada assim. Levantou o nome dela, mesmo sabendo de que ela era uma pessoa ligada aos políticos opositores do atual governo, no caso de Dilma, porque Dilma, ela canta e toca. Ela toca violão, canta muito bonito, inclusive, né, doutora? Cantando bonito. Cantou a Ludmilla. E, no caso aí disseram, eles jogaram ele para aplicar a jogada de nomear o Ortega, porque o Quiroga, Marcelo Quiroga, porque o Marcelo Quiroga não tinha aceitação de uma boa parte do Centrão. O Centrão queria concentrar entre eles, políticos, médicos políticos, tinha até o nome doutor Luizinho, tinha outros aí. E aí, segundo, eu estou lendo o que estão passando, foi uma jogada de mestre. Joga a Ludmilla, porque o foco vai ser toda mulher, profissional, uma cardiologista, renomada. Exatamente. Cuidou de muita gente, mas sabendo que ela tinha esse viés do chamado esquerda, da política, tinha convivência com o pessoal da esquerda, e ela ia soltar
as farpas dela, como ela soltou, né? E aí ficou essa situação. O Banco Central deve elevar os juros hoje. Eita! Ô papá! Líder do governo admite falhas no plano de Pazuello. E a escolha do Marcelo Queiroga ainda divide muito, né? As opiniões. Uns são favoráveis, outros não são, e por aí afora. Eu já acho isso, que o Pazuello, por exemplo, ele teve uma administração num momento muito complicado da pandemia, né? E ele fez o que ele pôde. E outra coisa, Francis, o Pazuello, ele entrou na chamada fria. Né? Por quê? Saiu. Não Mandetta, tem aquele negócio, a bola dividida. Ele entrou numa jogada dessa. Ruim para ele. Ruim para ele. Primeiro, eu também sou da mesma opinião sua. Entrou quem? Mandetta, o primeiro. Mandetta político. Respira política, médico, mas respira política. Mandetta pegou o quê? Os meios de comunicação e fez o nome dele. Ninguém ouvia falar que era Luiz Henrique Mandetta. Exatamente. Assim, o Brasil não conhecia. Todo dia ele estava nas redes sociais. E Pazuello era um secretário dele, assim, de logística e tal, mais afastado. Aí sai Mandetta, citaram muitos nomes, mas foram buscar um médico extremamente conceituado, mas que era da área mais privada e tal, o Nelson Tais, que todo mundo achou fraco, achou tudo. Depois que eu ouvi umas 3 entrevistas dele, depois que ele não era ministro, um cara altamente conhecedor da profissão, mas não político. Precisava da parte também administrativa, né? Aí o presidente vai, agora eu vou fazer outra experiência, não, vou pegar o Pazuello, que é general, e já estava no grupo. Que já estava no grupo, e vou trazê-lo para ministro. Exatamente. Porque o pessoal vai bater, mas o cara tem casca grossa. Porque primeiro é o general, né? E aí o cara veio e ficou administrando a dificuldade. Ele suportou muita coisa. Suportou muita coisa. Essa história, mas ele não é médico, mas o Ministério tem vários médicos. Agora a gente sabe que a estratégia do Ministério, como de qualquer ministério, qualquer secretaria, segue o que o presidente determinava. E ele seguiu. É tanto que o Queiroga falou assim, vou dar continuidade. Aí a empresa, vai dar continuidade, então vai ser a mesma coisa, morrendo também. O cara vai chegar, o outro do lado dele, na posse, na transmissão do carro, e dizer, vou passar borracha no que ele fez e começar tudo de novo, que ele estava fazendo tudo errado. Ninguém faz isso, né? Exatamente. Ninguém faz eu estou achando também essa transição de ministério como nunca houve. Uma transição muito respeitosa, tá entendendo? Num momento muito delicado, que é o país. Seguir, tem que seguir o que precisa ser feito. Exatamente. Não pode tem que vacilar. haver algumas mudanças, mas não passar uma régua. Lógico. Não é isso? Eu estou achando assim muito, muito, muito legal, muito, como é que se diz? Muito consciente. Né? Essa transição dos dois está falando, os dois estão discutindo a coisa, e tem uma está comentando. Houve erro nisso, houve erro naquilo. Bora consertar. Vamos consertar. Por exemplo, esse centrão que apoia hoje, tem um minuto para a gente concluir aqui, esse centrão que apoia o Jair Bolsonaro no momento já interferiu na vida de muitos políticos. É um perigo. Tem deputados mesmo que senadores que estão lá, olha, eles não estão satisfeitos pela indicação do Queiroga, do médico, para o Ministério. Eles queriam outro. Eles conversaram, eles querem mandar em tudo. Né? Eles queriam mandar em tudo. Eles esperavam serem eles ouvidos. Eles, ao verem falar na substituição, que Bolsonaro, no entendimento, rifou a Ludmilla, já jogou ela aos leões, na cova dos leões, para sair com o Queiroga, e aí muita gente ficou chateado. O Lira, que teve o apoio do presidente para ser presidente da Câmara, ele, por exemplo, ele queria colocar quem? O deputado Luizinho, que é médico. Porque é do PP, é do Centrão. Então cada um tem uma ideia. Se o sujeito for seguir isso aí, amigo, aí terrível. Complica, porque para nós o Centrão teve a sua vitória. Foi a Câmara e o Senado. Agora deixa tem a vida. Que baixar a bola. Eu não estou aqui para analisar se é bom, se é ruim, não conheço, Exatamente. Não sei nem quem é Marcelo Queiroga. Eu falo da logística, eu falo da doença, de resolver os problemas. O que a gente precisa é isso. O que eles erraram, não tem mais tempo para errar. No momento não é mais de erro. A gente precisa tentar
imunizar e salvar vidas e evitar tantas mortes. Só tem uma saída que eu vejo, na minha leiguice, só tem uma saída. É dar prioridade à A vacina. vacina, acima de tudo. Pronto, a vacina. Não se discute outra coisa, é vacinar, trazer mais. Parabenizo. Vamos fazer uma Até logística O governo melhor. da Bahia, ao comprar Sputnik, fez certo. Tem que comprar, tem que distribuir. Já disse que vai destinar a professores, vai destinar a profissionais de segurança. Tem que fazer isso nos primeiros lotes. Um abraço para todo mundo. O Papo de Boleiro está vindo aí. Um abraço. Né? E hoje E teve continuaremos. futebol ontem, né? Copa Libertadores foi ontem. Teve Santos e Ipatu. Teve o Grêmio, que o time reserva ganhou. Vamos lá. Tem muito para falar aí de Com futebol. certeza. Um abraço, França. Obrigado aí. Abraço a Obrigado todos. a todos. A Léo, um forte abraço e a gente segue com a nossa programação. Tchau.